Fala pessoal, estamos então de volta para mais um vídeo no canal. Esse aqui é um vídeo bem rápido. Eu vou estar a mostrar para vocês como rodar então os testes do nosso projeto antes de apresentar então. Não, falei errado. Eu vou mostrar então para vocês como executar os testes antes de rodar a nossa aplicação, ok? A nossa aplicação no nosso dispositivo. Eu tenho aqui um projeto bem simples mesmo, o projeto padrão do Flutter. E tenho aqui os meus testes. Ok? Eu posso rodar eles aqui. E ele deve passar certamente. Então, o problema é que quando nós rodamos o nosso arquivo principal, os nossos testes não são executados. Os nossos testes não são executados. E para projetos bem grandes aí onde nós temos várias implementações, nós podemos ter a nossa última refatoração pode ter estragado alguma coisa, pode ter quebrado alguma parte do código. Nós queremos nos certificar que antes de nós rodarmos a nossa aplicação em nossos dispositivos, os testes todos passem sem nenhum problema. Então vou estar aqui a mostrar para vocês a configuração bem simples aqui no IntelliJ, para como nós podemos ativar ela então para rodar os nossos testes bem antes que a nossa aplicação é apresentada nos dispositivos. E nós podemos também adicionar essas configurações para serem executadas bem antes de gerarmos a nossa aplicação Flutter, ok? E assim nós certificamos de que todos os testes passem sem nenhum problema bem antes de nós fazermos a publicação do aplicativo na loja. Temos então aqui um teste bem simples, o padrão que vem com Flutter. O que nós vamos fazer então é permitir habilitar que o nosso IntelliJ rode os nossos testes bem antes dele apresentar o aplicativo aqui no nosso dispositivo. Eu vou abrir aqui as configurações de execução. Vou aqui em Edit Configurations. E temos aqui dois tipos de configurações. Temos a configuração de Flutter e temos a configuração dos testes do Flutter. As configurações do Flutter basicamente roda o arquivo main.dart, que é o ponto inicial da nossa aplicação. E aqui a configuração Flutter Test basicamente tem as configurações de teste de todo o nosso projeto e testes bem específicos aqui. O que nós vamos fazer basicamente é rodar todos os testes bem antes do nosso arquivo main. Então o que nós vamos fazer é selecionar aqui o arquivo main, a configuração main, e aqui no Before Launch, nessa aba aqui, nós vamos adicionar uma nova configuração. Vamos ver aqui e clicar em executar uma outra configuração. E aqui vamos simplesmente selecionar Tests in Widget Tests. Ok, basicamente ele vai rodar todos os testes que tiverem aqui nos testes do widget. Ou seja, ele vai rodar aqui este arquivo principal. Em caso que nós tivermos vários arquivos de teste, nós teremos aqui mais uma configuração automática que vai ser adicionada automaticamente e que nós podemos vir simplesmente aqui adicionar e selecioná-la nessa lista e ela vai rodar. No caso, nós só temos um único arquivo de teste, então ele vem aqui, vem nessa lista por padrão, nós selecionamos ela e ela vai estar aqui disponível. Então, basicamente, simplesmente clicamos em aplicar e clicar em OK. Agora vocês podem ver que quando eu voltar então a rodar o, o projeto, ele vai executar primeiro os testes e só depois então vai rodar o arquivo main.dart. Eu vou dar aqui um exemplo para vocês verem. Caso o nosso teste falhe, eu vou dizer que o texto inicial seja 100 e que no caso o nosso teste vai falhar porque o texto inicial é 0, o contador começa de 0. Eu vou rodar aqui e caso o nosso teste falhe, toda a execução será parada, não irá prosseguir e nós teremos que resolver os testes e voltar a executar novamente. Então, ele rodou aqui os testes, como vocês podem ver, e o teste certamente falhou, porque nós não temos nenhum widget inicialmente com o texto 100.
Ele aqui mostra a descrição. Então eu vou voltar aqui o texto para zero. E caso o nosso teste passe, ele vai então prosseguir para a execução do main.dart. E nossos testes vão correr. O teste passou e automaticamente ele chamou aqui o main.dart. E aqui vai rodar as dependências e executar a nossa aplicação. Algo que você já pode imaginar é que vai levar muito tempo caso você tenha uma quantidade maior de testes que podem levar até 5 minutos. Então vai levar muito tempo para executar aí o aplicativo no dispositivo. O que vocês podem fazer também é ter várias configurações aqui. Ok? Eu posso criar uma configuração para Flutter e eu posso dar um nome de main.dart mais testes. Ok? E aqui eu vou selecionar o main.dart e aqui vou adicionar então a configuração para executar os testes. Vou aplicar essa configuração e venho aqui e simplesmente removo esta. O que eu fiz basicamente foi criar dois arquivos de configuração. O primeiro, se eu rodar o primeiro, ele basicamente vai rodar a nossa aplicação sem rodar os testes. E a segunda opção, que é o main.dart mais testes, ele vai rodar os testes. Caso todos passem, vai rodar o nosso arquivo main.dart. E é basicamente isso que eu queria mostrar para vocês. Okay? Como rodar aí os testes antes de apresentar o nosso... Como executar os testes antes de rodar a nossa aplicação no nosso dispositivo. E algo interessante, se vocês estão a usar a versão Control como o Git, vocês podem clicar aqui no Chartrol VCS, que vai salvar essas configurações no controle de versão. E aí, caso você mude de máquina, você terá essas configurações de volta e não será necessário criar essas configurações repetidas vezes. É isso que eu tenho para mostrar para vocês. Espero que tenham gostado e até o próximo vídeo.